Sejam muito bem-vindos. Eu sou o autor. Eu criei este espaço para que eu pudesse compartilhar a minha história. Para quem tá gostando e acompanha o que eu trago aqui, muito obrigado. Hoje eu trago para vocês o capítulo 6 da minha história, Ponto de Guerra. Lembrando que este episódio já está disponível no Spotify e no aplicativo da Web Novel. Vamos começar. Capítulo 6. A cidade periférica e o disfarce. A cada passo, a decisão pesava em seus ombros, mais que a mochila da Ordem. Círdan, uma das fortalezas da humanidade sob o controle da Ordem, espalhadas pelo mundo. Círdan era como um refúgio que não tolerava que seus habitantes fossem completamente fracos, mas sim um lugar de treinamento para as pessoas que queriam retornar aos tempos que não tinham que se preocupar com a guerra contra as raças absolutas. Mas também tinha uma possível quarentena total ainda ativa na cidade. As informações presentes no diário escritas pelo Sargento eram claras. Para alguém que ainda não possuía Justiça, as chances de ser rejeitado já no portão eram altas. Talvez até me vissem como inimigo e me matassem. Afinal, não sabia como eram as regras da base principal. Eu só havia morador em bases menores até o momento. Isso desde que conseguia me lembrar. Niali Sanchez Rua era descendente de 2 soldados da Ordem, mas perante aos possíveis critérios da base principal, talvez o vissem como um peso morto. O seu ódio por sua fraqueza parecia bater com um martelo em seu peito, ardendo e se mesclando a uma determinação gélida. A porta podia estar fechada, mas ele encontraria algum jeito de entrar para a Academia Kidernia. Seu novo objetivo era conseguir informações sobre quando os alunos deste ano chegariam à cidade de Círdan para se juntarem à Academia. Era ali, no ventre do sistema de defesa da humanidade, que sua força seria forjada. Ele não podia parecer indeciso ou com medo. Ele precisaria demonstrar ainda mais firmeza em suas determinações e objetivos. Acima de tudo, de um meio de transporte que fosse seguro o suficiente para atravessar o último trecho do território possivelmente controlado pelas bestas demoníacas e angelicais. O mapa que Liara, sua mãe, o fez decorar várias vezes com algumas das bases da Ordem marcadas nele. Davam a Nil uma vaga noção de sua localização atual. Foram várias lições de sobrevivência básica dadas pelos seus pais, que ele nunca pensou que usaria tão cedo. Ainda mais sozinho, se eu estiver pelo caminho certo. A cerca de mais 2 dias de caminhada, mais ou menos, estaria Valerium, uma cidade periférica pequena, quase um subúrbio industrial, onde se podia comprar algumas coisas do tempo antes da humanidade. Conhecer o terror das raças absolutas. Também era uma cidade conhecida como um ponto de coleta para os refugiados que esperavam serem admitidos para poderem entrar em Círdan. Embora fosse uma cidade próxima de Círdan, eles não possuíam nenhuma filiação com a Ordem. Era um centro de caos, mas também de oportunidades. Perfeito para um garoto desaparecer e ressurgir como outra pessoa para obter informações que pudessem ser úteis. Era um lugar que não faria muitas perguntas. Ele dobrou o que restava do sobretudo. Agora ele era sua maior relíquia e o guardou no fundo da mochila, cobrindo-o com o diário e o cantil, que agora estava quase vazio. As manchas de sangue demoníaco em sua camisa e no canivete multiuso eram um lembrete de que as coisas dali para frente seriam ainda mais difíceis e complicadas. Astúcia e inteligência. Essas seriam as suas únicas armas, junto com tudo o que ele aprendeu e viveu até aqui. A floresta mesmo que sua aliada
ainda podia ser muito traiçoeira. Ele caminhava seguindo o sol sob sua cabeça, evitando a Rota 305, mas a fome, mesmo amenizada pelo que havia sobrado dos biscoitos insipidos, era constante e apertava o seu estômago. Seu corpo dolorido implorava por qualquer minuto de descanso, mas o medo de encontrar com qualquer outra besta e o cheiro de sangue que ele não conseguia lavar por completo era o que mantinha ele em movimento. Ao entardecer do segundo dia, Valerium se revelava. Não era uma cidade reluzente como Círden, que diziam ser uma cidade única e diferente de qualquer outra, mas sim uma colcha de inúmeros retalhos de galpões abandonados e prédios baixos que, algum dia, tiveram um mínimo de glória, rodeada por uma cerca improvisada de arame farpado e outras coisas. A fumaça subia de vários pontos e o ruído da atividade humana, vozes, motores, o choro de inúmeras crianças, era um som caótico, mas incrivelmente reconfortante, se comparado aos últimos 2 dias de um silêncio mortal na entrada principal da cidade, sob a luz que iluminava, num tom de verde musgo de um lampião de formato estranho que parecia ser improvisado. A cena era tensa. Soldados de Círden, com uniformes táticos menos vistosos que os da Ordem e em uma cor estranha de amarelo queimado, gasto e ajusteirá, de níveis baixos, visivelmente em nível branco escuro ou laranja, mas Neil não podia enxergar. Isso ele apenas sentia algo como um incomodo e comparava eles com a besta demoníaca menor alada com quem ele encontrou. Formavam uma barreira. Eles estavam relativamente exaustos, mas alertas, inspecionando os refugiados que chegam pelo portão da frente. Niali parou sobre a sombra de um muro rachado. A multidão era sua melhor camuflagem. Ele precisava de misturar, e não apenas caminhar, mas parecer com os moradores daquela cidade. Um garoto, sozinho, com roupas de uma boa qualidade, apesar de estarem rasgadas e manchadas, com sangue e uma mochila com o símbolo da Ordem, levantaria suspeitas. Ele abriu a mochila e retirou de dentro o seu, sobretudo, usando para cobrir o símbolo da Ordem. Usou o canivete para rasgar sua camisa ainda mais. Esfregou terra nas calças e no seu rosto, misturando a poeira e o suor. Seu cabelo com mechas brancas, uma marca de herança genética, que ele não sabia de quem ele havia herdado, pois seus pais não tinham elas. Eram difíceis de esconder. Ele usou toda a água do cantil para tentar amaci-lo e jogou alguns fios para frente, misturando com lama, cobrindo parte do seu rosto. Neil, com sua mochila, com o símbolo da Ordem coberto, pelo que sobrou do sobretudo, andou até uma carroça abandonada. Lá ele viu um corpo. Era de um homem mais velho, que havia acabado de morrer, talvez há umas 2 horas. Ele tinha em sua mão algo que parecia ser um pedaço de pão velho, não muito mofado. Neil pegou o pão e o utilizou como parte do seu disfarce, para o ajudar a se misturar. Ele respirou fundo, sentando-se com a mochila sobre um pedaço de concreto que estava entre o úmido e o seco, devido a algo que foi derramado ali, e agarrou o pão, assumindo uma postura baixa com a cabeça entre as pernas, ouvindo atentamente as conversar e prestando atenção em seu ambiente, tentando captar alguma informação. O pânico entre alguns dos soldados de Círden, que ainda não haviam sido liberados a retornar pela ameaça de possessão por um anjo na última missão dos soldados, era visível em seus olhos. Mas mesmo nesta situação, eles tentavam manter um pouco de ordem e cumprir seus deveres como soldados de Círden. Ele ouviu 2 soldados de longe conversando sobre a Academia de Quidernia. Seria essa a hora de se aproximar um pouco mais, para saber sobre enquanto se mistura ao caos daquela cidade. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham
gostado. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Até a próxima.